Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez para a nossa aula de História da Arte, ou arte em geral, como vocês quiserem chamar. A gente analisa aqui todos os aspectos sobre essa fruição artística, sobre o universo da arte, a música, a pintura, a dança, etc, etc. E hoje a gente vai falar especificamente de música. Na história da música, vamos falar hoje de bossa nova. Hoje que são 9 de novembro, a bossa, a nova, aquela que todo mundo conhece, exatamente por ter características bem específicas. Nosso roteiro de aula está aí. Bossa nova, compreender a origem e influências, né, que formam essa bossa nova e como ela projetou a música brasileira para o mundo. Exatamente isso. Não só a bossa nova, né, outros estilos artísticos também, né, de música também, são representativos do Brasil e do mundo, mas a bossa nova jogou uma projeção num momento bem especial. Vamos lá, o que é isso? O que é bossa nova? Bossa nova é um gênero musical brasileiro que recebeu influência do samba, importante destacar isso, e do chamado jazz americano. Surge no Brasil no final da década de 50, na intimidade dos apartamentos e boates da zona sul do Rio de Janeiro. Como assim? Bom, a gente pode destacar aqui que, diferente do samba, a bossa nova nasce na classe média, certo? E ele vai ser assim como uma tentativa de fazer com que o país tenha uma representação musical que possa ser comercializada, certo? De uma maneira menos étnica, digamos assim, certo? Estudantes e jovens em geral, inicialmente, né, o termo era apenas usado como um novo modo de cantar e tocar naquela época, ou seja, era uma maneira nova, era uma novidade, era uma originalidade que foi chamada assim, que foi apelidada assim, né, de bossa nova. Esse termo foi utilizado pela primeira vez numa canção composta por Noel Rosa, Coisas Nossas, né, na década de 30. Na letra, o Noel diz: o samba, a prontidão e outras bossas são coisas nossas. Então, bossa como coisa, né? A expressão era uma gíria utilizada para se referir a um jeito de fazer essas coisas. E dessa forma, os artistas se apropriaram do termo bossa nova para surgir, né, para sugerir, aliás, né, que estavam compondo e cantando de uma nova maneira. Era uma nova roupagem para o samba, né? Era um samba menos, como é que eu vou dizer, menos raiz, né, e mais urbanizado, misturado lá com outra música negra, que é o jazz americano. Em termos musicais históricos, em março de 1959, a gravadora Odeon lançou o disco Chega de Saudade, do cantor, violonista e compositor João Gilberto, que cantava baixinho e discretamente. Está aí uma das qualidades, uma das características, né, da bossa nova, é exatamente esse cantar baixinho e discreto, onde o acompanhamento do violão possui uma batida e uma harmonia diferentes, abrindo aí novo caminho, né, para uma nova música. João Gilberto dizia: devo argumentar que isso é muito natural. É a bossa nova. A bossa nova lançou não apenas um estilo musical, mas também uma constelação de novos compositores, letristas e instrumentistas, como Antônio Carlos Jobim, Roberto Menescal e Carlinhos Lira, e logo despontaram entre os representantes mais expressivos. Interessados inicialmente no jazz, houve um interesse deles primeiro pelo jazz, né? Que era um único tipo de música popular que permitia uma execução instrumental evoluída, na opinião deles. Foram aos poucos colocando a técnica em função da música brasileira. Aí vai nascendo
o que foi chamado logo depois de bossa nova. É bom salientar que a bossa nova, ela pega carona nas ideias tropicalistas, certo? De representatividade nacional. Tanto que as letras, certo? As capas dos discos, como a gente está vendo aí desde o início dos slides, né? Várias capas de disco de bossa nova, elas vão tomar como referência o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro. Então vai ser uma coisa assim, apesar de ser local, ele vai falar de coisas brasileiras. O Brasil reconhecido lá fora como o Rio de Janeiro, ou o contrário, né? O Rio de Janeiro conhecido lá fora como o Brasil, deve muito à bossa nova e essa época aqui. E em termos musicais, essa bossa nova evoluiu no sentido do desenvolvimento da criação melódica. As canções tornaram-se mais difíceis de serem entoadas, pois as complicadas incursões melódicas exigiam um encadeamento harmônico mais evoluído. E, além disso, a bossa nova trouxe a orquestração econômica, nascida nos apartamentos. Enquanto o samba nasce nas casas das tias baianas, nos morros cariocas, nas rodas de samba, no ímpeto da criação, especificamente ali comunitária, a bossa nova vai usar o samba como referência, vai usar o jazz como referência e nasce em outros meios, na classe média, no meio dos apartamentos. No Samba de uma Nota Só, de Jobim e Newton Mendonça, esse aqui é o nome de uma música, Samba de uma Nota Só. O texto literário sugere os acontecimentos melódicos e a melodia comenta o texto, como se a letra da música conversasse com a música e vice-versa. Humor, malícia, ironia também estiveram presentes em Lobo Bobo, né, de Boscoli. O tom de protesto e o inconformismo era constante, como em Terra de Ninguém e Pedro Pedreiro. Então, enquanto a bossa nova parece surgir de um meio que não vai fazer contestação nenhuma, seja ela econômica, seja ela social, né, aparece sim aqui e lá algumas canções que vão levantar esse processo. Sendo um movimento musical tecnicamente evoluído, a bossa nova não tardou a ultrapassar nossas fronteiras, assimilada rapidamente nos Estados Unidos, com a vinda ao Brasil de Herbie Mann, Charles Byrd, Stan Getz e Zoot Sims. Ela foi logo exportada, aceita e praticada pelos melhores músicos americanos, entre eles Frank Sinatra, que caiu de amores pelo ritmo, né, pela letra, pela música, e gravou Garota de Ipanema depois em inglês. Frank Sinatra é só o nome mais histórico, digamos assim, da música branca americana. Ele é tão ovacionado até hoje que ele é chamado de The Voice. Voice, faltou um C aqui. Ou seja, a voz. Ele não era só uma voz, mas a voz, né, da música americana. Tamanha repercussão do talento e do trabalho do Frank Sinatra na música americana. Com a industrialização pelo show business e pela televisão, a gente está falando de uma época, né, década de 50, 60 mais ou menos, em que o Brasil estava passando por um processo de industrialização, de crescimento, tinha a questão lá, né, da mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília, aquela história de 50 anos em 5, do Juscelino Kubitschek. Então o país estava passando por um processo econômico diferenciado. Então houve a industrialização pelo show business e pela televisão, né? A bossa nova, sem perder o estilo intimista e rebuscado, atribui-se também para o grande espetáculo. Surgiram conjuntos vocais e instrumentistas de alto nível, entre eles o Zimbo Trio, vou marcar aqui, né? Tamba Trio,
Quarteto em Si, MPB4, Conjunto Roberto Menescal e novos compositores, cantores e instrumentistas como Edu Lobo, Elis Regina e Baden Powell. Nomes fortíssimos aqui para a época, né? Edu Lobo, Elis Regina, que depois vai se entregar à MPB, e o instrumentista e cantor Baden Powell. Quando se vai falar de bossa nova e a venda desse estilo para fora do país, aí a gente vai ver muito, né, esse Brasil com Z. E aqui é a capa de um disco com o título em inglês mesmo, Coletânea Definitiva Brazil The Complete Bossa Nova Collection. A bossa nova como música nacional, como música brasileira, ela caiu tão bem no mercado fonográfico internacional que até hoje é referência, certo? Quando algum filme vai fazer alguma referência sobre a música brasileira, fatalmente eles vão colocar uma bossa cantando no fundo, né? E geralmente essa bossa é Garota de Ipanema. Em alguns lugares, Garota de Ipanema, ela faz parte do repertório de muitas músicas de elevador. Exatamente. O espetacular sucesso que consagrou definitivamente Elis Regina, Baden Powell, Edu e outros foi o festival organizado pela TV Excelsior de São Paulo em 1965, em que Arrastão foi a música vencedora. Deixa eu lembrar aqui, né, sobre os festivais de canção. Em 65, a TV Excelsior organiza um festival de canção importantíssimo para a TV. A Rede Record depois vai copiar esse modelo, né, visto o grande sucesso que esse tipo de festival estava causando para a TV, né, atraindo o público e atraindo também empresas, né, que vão acabar investindo, né, nesses festivais. E foi um sucesso absoluto. Arrastão ganhou como música, né, o primeiro festival, na voz da Elis Regina. Vários cantores já faziam sucesso no tempo da bossa. Dos festivais seguintes saíram Chico Buarque, Nara Leão, Geraldo Vandré, Caetano Veloso, Os Mutantes, Gal Costa. Eu quero lembrar aqui, né, hoje nos deixou este nome, né, Gal Costa foi para o andar de cima. E é isso, né? Rogério Duprat também e muitos outros. Se você parar para prestar atenção nesses nomes, Nara Leão vai ter uma presença forte na bossa nova, mas todos os outros que começaram aqui com ela, com a bossa, né, e com a Nara, Geraldo Vandré, Chico Buarque, Caetano Veloso, Os Mutantes, a própria Gal e o Rogério Duprat, depois eles vão formar, né, junto com as ideias tropicalistas do Caetano Veloso e do Gilberto Gil, um outro movimento que vai ser chamado de MPB, Música Popular Brasileira, com a introdução de instrumentos como a guitarra elétrica. O que o pessoal da bossa não vai gostar muito, porque na bossa nova, pelo menos na bossa original, né, na bossa de raiz, digamos assim, ela é essencialmente acústica, não tem instrumentos elétricos. O que vai causar uma briga, não uma briga propriamente dita, mas uma quizila, né, entre o pessoal da bossa nova e o pessoal da MPB, por causa do uso dessas novidades como guitarra elétrica. Outro grupo, que é o pessoal da onda do Iê, 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 ou da Jovem Guarda, né, vão usar e abusar dessas novidades, porque é um movimento que vai se direcionar para a juventude, então eles não vão estar muito preocupados se a música nacional vai ser ferida ou não com a guitarra ou com outra coisa. Mas enfim, houve até um movimento pela música brasileira, uma caminhada que fizeram pelas ruas do Rio de Janeiro, defendendo o não uso da guitarra elétrica na música brasileira. Bom, uma das músicas mais marcantes desse movimento, da bossa nova, que ficou conhecida mundialmente, é exatamente Garota de Ipanema, composta por Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim, em 1962. A história da canção é verídica, inspirada na modelo brasileira Elô Pinheiro, a moça bonita que passava na orla da praia de Ipanema, no Rio de Janeiro,
E além dessa, a música Chega de Saudade, também composta pela dupla Tom e Vinícius, marcou época. Vale lembrar aqui que a canção que assinalou o fim do movimento da Bossa Nova no Brasil é Arrastão. É como se do Vinícius de Moraes e do Lobo. É como se o Arrastão desse fim na Bossa Nova e abrisse espaço para música popular brasileira, para MPB. Outras músicas que fizeram sucesso na época, e são importantes obras brasileiras, são Eu Sei Que Vou Te Amar, Se Todos Fossem Iguais a Você. Eu sugiro a vocês que tomem nota dessas músicas e deem uma olhada depois, né? Tem muitos vídeos no YouTube sobre essas músicas. Águas de Março, essa aqui conhecida por todo mundo, gravada, né, com Tom Jobim e Elis Regina. Samba de uma Nota Só, O Barquinho, na voz da Nara Leão. Desafinado, na voz do Edu Lobo. Outra Vez, né? Coisa Mais Linda, também são muito conhecidas. Corcovado, que serviu de fundo para a abertura da novela Laços de Família, no ano 2000, 99 para 2000. Insensatez, Maria Ninguém, O Pato, Lobo Bobo, Saudade Fez um Samba, dentre muitas outras. Então, assim, não precisa pesquisar tudo, não é? Umas 3 ou 4 primeiras já são suficientes para você entender quais músicas são, qual a importância delas nesse processo todo aí, ok? E a genialidade da questão letra e música. Lá no início a gente explicou que havia essa conversa, esse diálogo, né? Entre a melodia e a letra. E quando você para ouvir Bossa Nova, você sente isso acontecendo. Características e músicas da Bossa Nova. As características da Bossa Nova podem ser apontadas como um tom coloquial na voz, tipo um falado, né, uma letra falada mais à vontade. Temas cotidianos, ou seja, os temas das canções de Bossa Nova, como eu falei no início, eles não vão ter uma preocupação, né, de colocar temas que vão trazer reflexão social, política, econômica. Não vai ter essa pegada aí. É o cotidiano. É ir à praia, é curtir o sol, é ver gente bonita, é conversar, é falar de relacionamento, de amores que estão começando, de amores que estão terminando, de amores que deram certo, de amores que terminaram e se canta por que não deu certo. Tudo isso cantado numa voz mais baixa, quase como sussurros. E o João Gilberto fazia isso como ninguém. Uma voz mais baixa, quase como se fosse um sussurro. A Elis Regina, quando ela foi cantar Arrastão, ela mudou um pouco isso aí. Ela jogou a voz lá para cima. E o fato dela deixar a Bossa Nova para curtir mais a MPB também ajudou muito, foi esse processo, que ela disse que não gostava de ficar sussurrando. A voz dela foi feita para, ela dizia, né, para colocar para fora. Aí ela abandonou mais esse processo aí da Bossa Nova. As harmonias de samba são outras características, e as invenções melódicas do jazz. Ok? Características aí da Bossa Nova. Artistas que influenciaram, que criaram, que desenvolveram e influenciaram todo mundo: João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, a gente vai falar de um por um aqui agora. O João Gilberto, ou João Gilberto Prado Pereira de Oliveira, conhecido só como João Gilberto, foi um dos maiores expoentes da Bossa Nova no Brasil, considerado pioneiro nessa vertente. Ele nasceu em Juazeiro, na Bahia, no dia 10 de junho de 31, faleceu em 6 de julho de 2019, no Rio de Janeiro. Figura genial, foi compositor, cantor e violonista, e algumas de suas composições são Desafinado, Bimbom, Acapulco, O Balalá, Um Braço no Bonfá, Japão, ou Je vous aime beaucoup, que é uma versão dessa música francesa,
Glass Beads, Minha Saudade, dentre outras. O jeito do João Gilberto cantar, esse quase sussurrado, né, é representativo, quase que absoluto do estilo bossa nova. Então, os outros cantores que se dispuseram a entrar nessa aventura de cantar bossa nova, eles se referenciavam muito pelo jeito de cantar do João Gilberto. Era quase como uma matriz, né, para os outros intérpretes. Tom Jobim, um dos criadores do movimento também. Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, conhecido por Tom Jobim, nasce no Rio de Janeiro em 25 de janeiro de 1927 e falece em Nova York, no dia 8 de dezembro de 94. Dedicado à música, o Tom Jobim foi compositor, pianista, maestro, cantor e violonista. Ele vai passar a ser mais conhecido por ter sido maestro. Algumas de suas composições mais emblemáticas são Garota de Ipanema, que é o principal hino da bossa nova no mundo, Eu Sei Que Vou Te Amar, Águas de Março, Pela Luz dos Olhos Teus, Samba do Avião, entre outras. Em Águas de Março, a gente observa uma característica interessante, aliás, uma curiosidade interessante na gravação da música, que foi com Elis Regina. E foi numa época em que ela disse que não estava afim de gravar a bossa nova, porque ela não ia ficar sussurrando, cantando baixinho, ela não queria. Mas aí ela viu a música, viu a letra, sentiu a música e disse, não, a gente vai gravar. E aí entrou em contato com o Tom Jobim, eles marcaram uma reunião, conversaram, depois marcaram a gravação, e do nada ela estava lá gravando bossa nova e dando uma apimentada maior pro ritmo, certo? A gente percebe que a voz dela não vai mudar muito no sentido de projeção, né? Ela vai apenas se adequar um pouquinho e depois vai dizer que foi uma experiência maravilhosa. Vinícius de Moraes. Por causa dele e da projeção dele, nas décadas de 70 e 80, o nome Vinícius ou Marcos Vinícius foi muito comum, certo? É como se fosse o Enzo da década de 70 e 80. Um outro fundador do movimento da Bossa Nova, junto com João Gilberto e Tom Jobim, o Marcos Vinícius de Moraes, nasce no Rio de Janeiro no dia 19 de outubro de 1913. Ele falece em sua cidade natal no dia 9 de julho, né, de 1980. Personalidade de vários talentos, o Vinícius foi poeta, compositor, diplomata, dramaturgo e jornalista. Daqui, só para ser diplomata, bem aqui, ele já dominava aí pelo menos uns 4 idiomas. E isso ajudava muito na hora do poeta entrar em ação, porque ele tinha à disposição dele, né, a verbalização em mais de uma língua, em mais de 2 ou 3 línguas, então isso ajudava bastante. A bagagem cultural do Vinícius de Moraes, como diplomata, ajudou o dramaturgo, ajudou o jornalista e ajudou muito o poeta. Algumas de suas composições são Soneto de Fidelidade, Aquarela, Samba da Bênção, A Felicidade, A Casa, o Girassol, dentre outras. Aquarela vai ser gravada na voz do Toquinho e vira praticamente um hino oração dos estudantes da década de 80. Outro que vai marcar bastante, isso já a composição do próprio Toquinho, é O Caderno, que vai ter aí mais ou menos a mesma entonação, digamos assim, melódica da música Aquarela. Aí fica aqui o meu convite para vocês também darem uma pesquisada nessas músicas. Aquarela, O Caderno, Garota de Ipanema, como eu já falei antes. Beleza? Então são esses 3, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e João Gilberto, os grandes pilares da Bossa Nova, como
artistas principais aí desse estilo. Curiosidade sobre a Bossa Nova, a gente vai ter em 2005, temos quase 18 anos, né, isso. A música Garota de Ipanema foi considerada pela Biblioteca do Congresso norte-americano como uma das 50 grandes obras musicais da humanidade. Uma das 50 grandes obras musicais, não do Brasil, mas de todo o planeta, de toda a humanidade. E ela não é a única brasileira que está na lista, não, certo? Dentro dessas 50 tem outras brasileiras também. Mas como Bossa Nova, a gente destaca Garota de Ipanema. O Dia Nacional da Bossa Nova é comemorado em 25 de janeiro, que é a data de aniversário do Tom Jobim. E o Tom Jobim foi considerado o maior expoente de todos os tempos da música brasileira pela revista Rolling Stones. Essa revista é uma revista especializada, né, no showbiz musical, e muitas vezes o que ela diz tem que ser acatado por causa da especialidade que a revista tem em tratar desse assunto. E se ela disse que o Tom Jobim é o maior expoente de todos os tempos da música brasileira, é porque é. Ok? Ah, professor, tem outros nomes que se destacam com isso, com aquele outro, com aquela melodia, com aquele outro trabalho. Outras revistas vão, né, dar nome para outros artistas. Mas o Rolling Stones resolveu homenagear, né, e considerar o Tom Jobim, dado o trabalho dele com a Bossa Nova. Beleza? Então, recapitulando, deixa eu voltar bem aqui nas características para ajudar na recapitulação. Década de 50, 60, aparece esse novo estilo chamado Bossa Nova, que vai nascer do samba brasileiro com o jazz americano. Mas aí a gente lembra, tanto o samba quanto o jazz americano são músicas negras, né? E, portanto, tem aí, né, o seu reconhecimento como construção das correntes artísticas mais importantes nas Américas, certo? Em termos de música, principalmente. Vai ser diferente por ter um tom coloquial na voz, pelos temas cotidianos, pelo cantar como sussurros, as harmonias de samba e as intervenções melódicas do jazz. Se destacam Tom Jobim, João Gilberto e Vinícius de Moraes. E em termos de interpretação, é bom a gente falar que além de cantores, assim, o Vinícius ele não cantava muito. Ele não entrou na aventura de interpretar as músicas que ele fazia. Então outros intérpretes iam lá e resolviam isso. O Tom Jobim mais tocava do que cantava, o João Gilberto sempre cantou as suas composições. Aí nesse caso se destacam alguns artistas, como a gente já falou aqui o nome deles, né? Elis Regina, Edu Lobo, cadê a lista? Está aqui. Chico Buarque, Nara Leão, Geraldo Vandré, esse povo todo na linha da interpretação, principalmente Elis Regina, que era intérprete por essência. Voltando aqui. Nós sempre temos um exercício que precisa ser corrigido na nossa aula, né? Eu passo uma aula antes e na aula seguinte a gente corrige. Então vamos corrigir o da aula passada para a gente seguir para a nossa. A gente falou, né, de música antiga, música na Grécia Antiga. E a questão era essa, né? Na Grécia Antiga a música não era entendida como uma arte, tal como hoje a concebemos, mas uma ciência intimamente relacionada à matemática e à astronomia, e ainda assim de vital importância para o desenvolvimento cultural do povo. Uma crença inabalável na capacidade da música de influenciar o comportamento humano, assegurou-lhe um lugar de destaque na vida religiosa, política e pessoal. A partir do texto acima,
julgue os itens a seguir. Aí a gente vai ter: embora ausente da educação geral do cidadão, a música foi abordada por alguns filósofos como Platão e Aristóteles. 2. O sistema grego de escalas baseava-se apenas em 2 tipos de tetracorde, o diatônico e o cromático. E 3. A informação expressa no último período do texto, que é esse aqui, né? Uma crença inabalável na capacidade da música de influenciar o comportamento humano assegurou-lhe um lugar de destaque na vida religiosa, política e pessoal. Então, essa informação diz respeito à doutrina do ethos, que caracterizou a música na Grécia Antiga. Bom, desses 2 aqui, esse aqui está correto, né? E o segundo também. O 3 não se coloca nesse processo, então 1 e 2, letra C, beleza? A outra questão que deixei com vocês foi essa. Quando o homem dominou o fogo, aprendeu a mantê-lo aceso soprando através de um caniço. Essa pode ter sido a origem de um dos primeiros instrumentos musicais construídos pelo homem, feitos a partir de ossos de abutre e de marfim. Que instrumento é esse? Bom, instrumento de sopro. A flauta doce está aqui, é de sopro, a flauta está aqui, é de sopro. O apito não é um instrumento musical. E o tambor não é de sopro. Então a gente vai descartar, claro, o apito e o tambor. Sobra flauta e flauta doce. Qual é a resposta, professor? É a flauta. A flauta doce é uma variação moderna, certo? Da flauta depois de sua evolução. Por isso que a gente descarta a flauta doce. Colocando aqui a flauta como um dos primeiros instrumentos que provavelmente, isso é uma hipótese, provavelmente ele tenha aparecido por causa dessa tentativa de, para manter o fogo aceso, para manter o fogo ali o tempo todo disposto para o ser humano, eles tinham ali que estar soprando, né, com um caniço. Aí no soprar, esse caniço feito de osso de abutre, osso de garça, mas tinha outra que eu estou esquecendo o nome aqui. Uma ave da perna bem longa. Qual é a ave que deixa as crianças na... É a cegonha, isso, obrigado. Eita, nome. Osso de cegonha, não é? Ou até o flamingo mesmo, seria possível. Que aí eles iam soprando, vão percebendo que tinha uma sonoridade, e aí foram avaliando, foram vendo e desenvolvendo a coisa toda lá, até chegar no que a gente chama de flauta. Certo? Pronto. Exercícios para hoje, né, para vocês responderem e a gente corrigir na próxima aula. Tem quantas questões aqui? Aqui uma. Isso. Vamos ver aqui. Sobre bossa nova. Aqui a gente tem uma canção, a canção Chega de Saudade, que foi falada lá no início, né, da aula. Composição do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes. Aí ele diz: vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que beijinhos que eu darei na sua boca. A composição musical é do Tom Jobim, o poema, certo? A letra é do Vinícius de Moraes. Então vamos lá. A letra da música acima é normalmente apresentada como a precursora da bossa nova. Ela apareceu pela primeira vez em 1958 no LP com o mesmo nome da música, do cantor João Gilberto. Ou seja, tem um LP a gente chama assim, aqueles discos de vinil grandes, né, chamados de long play. Eram maiores, tinham coisa de 6, 7 músicas de cada lado, lado A e lado B. Quando eles eram menorzinhos, tipo uma música, 2 por lado,
né, de cada lado, era chamado de compacto. Mas o mais popular era o LP. Foi lançado um LP com o mesmo nome da música, né, Chega de Saudade, e a música como carro-chefe. Bom, a partir desse momento, né, inovava a música brasileira com uma nova batida de violão. A chamada bossa nova foi produto do intuito de um grupo de jovens que desejavam renovar a música brasileira, já que o que era tocado no rádio não representava o novo estilo de vida da juventude do período, certo? Aí vem aqui as alternativas. A bossa nova, como movimento, tinha características que estavam em consonância com o momento político vivido pelo Brasil. Então vejam bem, década de 50, 60. O movimento político que se estava vivendo no Brasil nesse período e entrando a década de 60, a partir de 64, e terminando essa década de 70, houve aí uma transição política. A gente sabe disso. Então vamos lá. Pois, então, né, diz que entrou em consonância com o movimento político vivido pelo Brasil, pois. Letra A. Apresentava a vida no campo, a terra e os animais como temáticas principais. Nesse período, os governos brasileiros levavam a cabo a reforma agrária e a defesa da agricultura familiar. Voltando a lembrar aqui que a gente está falando de final da década de 50 e decorrer, né, de toda a década de 60. Letra B. Percebe-se uma incisiva defesa da democracia e das liberdades individuais, já que vivia-se uma ditadura que usava da expressão e censura para calar o meio artístico. Letra C. Suas letras demonstravam o engajamento político de jovens de esquerda que defendiam um golpe comunista contra o governo Jango, que era completamente subserviente aos Estados Unidos da América. Letra D. Era uma música moderna, com novos arranjos harmônicos e novos temas que se associavam à urbanização e à industrialização que marcaram o governo Juscelino Kubitschek. Então, para responder, você faz aquela velha pesquisa, principalmente sobre essa questão histórica aí, né, do período de 58, 59, 60, que o Brasil estava vivendo esse processo. Só lembrando que nesse período, entre 58 e 64, se desenvolve, lá no começo da aula a gente falou, né, que a música Arrastão, que ganhou o Festival de Canção da TV Excelsior, foi em 65. E a gente viu também que a música Arrastão marca o fim da Bossa Nova. Então a Bossa Nova vai ter por aí entre 58 e 65, certo? O chamado golpe militar que assolou o país entre 64 e 85 começa exatamente em 64. Então essa coisa que a gente pode identificar como golpe, como ditadura, certo? A partir de 64. O Brasil estava vivendo uma renovação política e a industrialização estava entrando, né? Juscelino Kubitschek, a mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília, a criação de Brasília. Brasília foi fundada em 1960, e aí a gente, né, vai percebendo essas características e vai vendo qual delas vai se colocar, né, melhor aqui nas alternativas. Então é nessa comparação que você vai achar a melhor resposta para essa proposição aqui, certo? Lembrando que o enunciado pede exatamente isso aqui, né? Como movimento, a bossa nova como movimento vai ter características que estavam em consonância com o momento político vivido pelo Brasil, certo? Bom, em si, colocando dessa forma, vai ficar fácil de entender e de responder. A bossa nova não foi somente um movimento musical, certo? Ela vai caracterizar
um processo que vai trazer um novo pensamento para a música do país e uma nova colocação também, já que a bossa nova como música foi um processo, né, de colocar, de projetar a cultura nacional para o exterior. Muita gente veio de lá para cá para conferir o Rio de Janeiro, para conferir a vivência, para ver de perto o que as músicas falavam, o que as músicas relatavam, né, da bossa nova, para conhecer os criadores, para falar com o Tom Jobim, eles todos foram assediados, e muito depois, né, dessa projeção da bossa nova para o mundo. E também por conta de como a efervescência, tanto política quanto social no país, estava acontecendo e estava mexendo com a cidade do Rio de Janeiro. O país ganha também praticamente nesse período, certo? Já ganhava praticamente nesse período com o cinema na pessoa da Carmen Miranda, que durante toda a década de 50, certo, projetou pelo menos uma imagem específica do Brasil lá fora como um país tropical, e eles já tinham essa referência. A bossa nova vem para, né, para reforçar e para mostrar além da cantora, além da atriz, né, que se fantasiava com um chapéu de fruta na cabeça nos seus vídeos, nos seus filmes. Aqui é a Carmen Miranda. Então eles passaram a conhecer o Brasil artístico além da Carmen Miranda, e logo depois veio a MPB, que reforçou ainda mais essa questão, e logo depois da MPB vem o tropicalismo, que reforça ainda mais, e a gente passou a construir essa imagem artística musical mundo afora. Beleza? Então, deixo aqui o meu agradecimento pelo acompanhamento de vocês até agora. Essa foi a nossa aula sobre bossa nova. Deixo também o meu abraço e até a próxima. Tchau!